E aí, vamos lá, vamos começar com a primeira notícia do dia, que é o seguinte, cara. Essa matéria saiu no AirDrop. Isso aqui é uma coisa interessante também, que vocês vão ter acesso lá no canal, lá no canal do WhatsApp, vocês vão ter acesso às fontes do que eu consumo também de conteúdo de informação. Eu fiz uma curadoria das minhas melhores fontes para trazer isso aqui para vocês. Então, acho que isso é importante também compartilhar, que vocês vão ter aí o meu creme de la creme, né? O melhor do que eu tenho ali de conteúdo para passar para vocês. Então, com isso posto, a gente começa com a primeira notícia de hoje, que ela questiona o seguinte: construir ou comprar? Eis a questão. Bom, na matéria da Drop de hoje, eles fizeram uma pesquisa falando que a Meta foi a primeira Big Tech a remar contra a maré e lançar os modelos de IA de código aberto. O movimento, então, ganhou tração com o chinês Quen, que é do pessoal do Alibaba, e o movimento ganhou tração e o francês Mistral. E até o Google entrou na dança com o Gemma, que acabou de receber um update. O Gemma 3 chegou para mostrar que o tamanho não é documento. E na tabela mais famosa das LLMs, a LM Arena já ultrapassou o modelo monstro da DeepSeek, o O3 Mini, o Cloud 3, o Llama 3.1 e o Qwen 2.5. Beleza. Basicamente, o que esse diferencial do Gemma faz? O Google finalmente entrou no mercado da IA. E o que ele tem de tão diferente assim? O que ele tem de diferencial? Ele entende 140 idiomas diferentes. Eu nem sabia que era possível ter 140 idiomas, eu não tinha ideia de que tinha tanto idioma assim no mundo. Ele bateu 1.338 pontos no LMA Arena, que é basicamente uma plataforma que compara essa capacidade computacional dessas IAs. Ele tem um multimodal com input de áudio e vídeo. Quem já passou aí pela experiência de pedir uma transcrição de vídeo e tal, dentro das IAs sabe o sufoco que é. Inclusive, eu tenho usado bastante o Notebook LM, que é do Google também, para poder fazer isso. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu até abro aqui para vocês agora. Eu, tipo assim, cara, subo muitos conteúdos, muitos vídeos e tal. Os cursos da Coco eu subo aqui também, para poder ficar trocando ideia com ele. Então eu recomendo aí que vocês brinquem com isso também em algum momento. Ele tem uma janela de contexto 128, eu não entendo porra nenhuma disso, então não vou aqui. Ele é econômico, já que roda só um NVIDIA, contra o DeepSeek, que roda 32, o DeepSeek era o mais barato, e ele é ups do jeitinho que todo mundo gosta. Bom, a gente, partindo disso, a gente vai para outra notícia aqui, que é uma pesquisa que eu vi, inclusive na gringa, tá rolando muito. Não sei se vocês têm acompanhado esse movimento das IAs no mercado de trabalho, para além da comunicação e do marketing. Eu li recentemente, eu posso fazer isso aqui na terça-feira para vocês, se vocês pedirem aqui no chat, pedirem lá no canal também, mas eu li recentemente que os arquitetos e designers de interiores têm sofrido muito com os clientes chegando com móveis e soluções que só fazem sentido dentro da IA, né? Tipo, dentro do que a IA promove. A gente recebe, cara, pelo menos uma vez por semana, alguém mandando aquele sofá de gorila pra gente ter, assim, cara, e aquilo não existe, gente. Aquilo ali é uma coisa criada por IA. Então, tipo assim, não tem como aquilo ali ser feito, e o mercado tem sofrido muito com isso. E quem tem sofrido com isso também é justamente os terapeutas, porque o ChatGPT, ele pode causar uma dependência emocional, e quem falou isso foi a própria OpenAI. Bom, o ChatGPT, a dependência emocional e os power users, é uma pesquisa do MIT com a OpenAI. Será que Freud explica? 2 novos estudos afirmam que 400 milhões de usuários semanais de ChatGPT podem ter criado uma dependência emocional do assistente e nem sequer perceberam. Uma pesquisa que analisou 36 milhões de conversas de texto e 3 milhões de conversas de voz com mais de 6 mil power users, o top 1 dos usuários, descobriu que 20% dizem usar o chat para perguntas pessoais, o dobro dos users comuns. 10% preferem conversar com o GPT do que com humanos pessoalmente. 30% ativaram a tag de buscando suporte, 26% ativaram a tag linguagem afetuosa e 1,5% usa termos afetuosos ou apelidos como querido na interação. Eu confesso que eu faço parte disso aqui, tá? Eu gosto de chamar ele de querido porque, sei lá, eu gosto de falar. Uma outra pesquisa de menor porte, com 2.600 participantes interagindo com o ChatGPT por pelo menos 5 minutos diários ao longo de 28 dias, descobriu que quanto mais tempo de uso, menor a socialização, mais solidão reportada e maior dependência emocional. O uso da voz apresentou um efeito positivo.
Ao contrário dos textos, a interação por voz foi associada à melhora emocional dos usuários, que já apresentavam sinais de solidão e dependência. Tanto os impactos sociais quanto os econômicos que a inteligência artificial irá gerar na sociedade ainda são desconhecidos. Tem especialista prevendo o fim da humanidade, enquanto uns consideram apenas mais um ganho de produtividade. Enquanto a humanidade tenta entender o real impacto dessa nova tecnologia, este estudo já conclui que quanto maior o uso, maior a dependência. A gente fez um vídeo aqui no canal do YouTube, inclusive da Coco, falando sobre essa questão de como a IA ela pode estar atrofiando o nosso músculo cerebral. Acho que é bem legal vocês darem uma olhada. Mas esse ponto é interessante sobre essa questão da dependência. Eu tenho visto muitos amigos, cara, tipo, inclusive eu tive um relato ontem de um amigo no grupo que mandou que a IA mandou um texto tão emocionante pra ele quando ele questionou algumas coisas pra ela, de vida pessoal mesmo, que ele chegou a chorar. E realmente, cara, o texto era muito tocante, falava com coisas muito pessoais dele, assim. Primeiro que ele é um criador de conteúdo, ele trabalha com a parte de viagem, então, tipo, ele promove muito conteúdo, ele usa muito a IA para trocar muita coisa de roteiro, para passar muita coisa do que ele tem feito, e a IA conhecia ele profundamente, foi o ChatGPT, tá? No caso aqui. E, cara, ele mandou um texto falando que ele chorou, assim, tipo, bizarramente, lendo aquele texto, e realmente o texto é bem tocante e tal, mas eu acho que é importante a gente refletir sobre isso. Cara, esse dado aqui, que aponta que 10% dos analisados, né, preferem conversar com o GPT do que com o ser humano pessoalmente, isso aqui me alerta um gatilho muito grande. Inclusive, eu recomendo para vocês um Greg News. Você não precisa gostar do Greg News não, tá? Mas, tipo, tem um vídeo no canal agora para vocês que fala sobre essa questão de amizade, que bate muito na questão também da solidão, né, da epidemia de solidão que a gente tem vivido. Esse vídeo é muito bom, cara, esse roteiro é muito bom. O Greg News tem roteiros muito bons, assim, você não precisa gostar do Greg para poder, tipo, assistir isso aqui e entender o que ele tá falando em relação a essa pandemia de solidão. Então, cara, eu recomendo muito que vocês assistam isso e troquem essa ideia. Vamos só dar uma olhada no chat aqui rapidinho, o que vocês estão falando. O Antônio falou que o home office, o EAD, a IA e as amizades de baixa manutenção são a receita de bolo para a próxima pandemia, a da solidão. Eu, inclusive, cara, tenho muito medo disso com a minha mãe. Mano, eu tenho muito medo com a minha mãe. Fiquei felizão que ela tá no interior, ela tá no Ceará. Minha mãe é cearense, né? E aí ela tá lá no interior e ela tava num almoço com as colegas de turma dela de mais de 40 anos, assim, ela tava toda feliz. Então, tipo, eu me preocupo muito com as pessoas mais velhas também. Além dos adolescentes, eu sei, Antônio, que você tem filho adolescente, essa solidão, ela é muito, 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 tipo, perigosa. O Bruno mandou aqui, cara, eu já pedi pro ChatGPT falar o que ele acha de mim baseado no que ele sabe sobre mim. Nunca ninguém me falou um negócio tão lindo. Porra, mano, tipo, depois compartilha com a gente aí, que eu quero saber por que você é tão lindo, Bruno. Eu quero saber o que tão lindo tem aí. Tem uma pergunta que eu gosto muito de fazer pro ChatGPT, que é sempre assim, cara, o que eu deixei de perguntar? Sempre que eu termino um chat com ele, alguma coisa que eu já concluí mesmo, eu sempre gosto de questionar ele o que eu deixei de perguntar. Acho que isso é uma boa dica de como usar SA. Inclusive, eu tô com um roteiro aqui pra fazer, que é como usar IA também, tipo, então eu vou recomendar isso aí depois pra vocês, vou mandar pra vocês depois. A Estúdio Doni, que eu não lembro o nome, mas tá aqui como Estúdio Doni, falou o seguinte, cara, nas faculdades não conseguem mais estudar sem IA. Cara, é foda, tipo assim, já enraizou muito. Eu, inclusive, acabei de gravar, antes de entrar na live, eu gravei um vídeo falando sobre como que tá sendo essa aceitação da IA no mercado como um todo, e eu já fiz um vídeo aqui também no YouTube falando sobre isso, sobre como a Coco tem feito, e vai ter um outro aí que vai sair o e-mail de segunda-feira, que eu falei como é que eu tenho usado IA nos meus textos e nos conteúdos que eu tenho feito, então eu compartilho com vocês lá no canal depois. Me cobrem, eu vou prometer muitas coisas aqui, se vocês não me cobrarem eu não vou entregar, então me cobrem. Beleza, a gente matou aqui então a nossa segunda notícia. Vamos para a terceira? Essa aqui eu tava ansioso para falar com vocês. Eu tô falando muito de IA, gente, porque não tem como fugir do tema, tá? Tipo, a gente tem que tratar de IA e é isso aí que tem para hoje. A OpenAI libera a geração de imagem do GPT 4.0, né? 4O. Oi, Mari. Então, tipo, agora corrigindo aqui, tipo, gente, a Estúdio Doni é a Mari. Tipo, desculpa, Mari. A OpenAI liberou a geração de imagem no GPT 4O. Saiba como usar. A funcionalidade foi mostrada pela primeira vez no primeiro semestre do ano passado, mas só agora está chegando nos usuários. A OpenAI anunciou a capacidade nativa de geração de imagem no modelo GPT-4. Com isso, muito em breve, os assinantes do plano Plus, Pro e Team e usuários no modo gratuito do GPT poderão gerar conteúdos fotorrealistas com base nas instruções de texto. A OpenAI, tal. Construímos o nosso agregador de imagem mais avançado até agora no GPT. O resultado, geração de imagem que não é apenas bonito, mas útil, afirmou a empresa. Eu vou abrir aqui com vocês, porque eu acho que é mais honesto. Eu fiz alguns testes ontem
e eu queria mostrar pra vocês aqui, cadê tradução? Aqui. Eu fiz alguns testes ontem, tipo, procurando alguns prompts em inglês e tal, e, cara, eu gostei de alguns resultados, tá? Tipo, mas é isso. Eu acho que acaba gerando coisas muito genéricas. Eu sou meio reticente com IA, tá, gente? Eu não sei se já deu pra perceber, mas eu tenho algumas restrições, assim, com IA. O pessoal fala que vai matar o design e tal. Eu acho que não. Sinceramente, eu acho que não, assim. Vai matar os maus designers, banco de imagem e tal. Eu estaria preocupado se eu fosse banco de imagem. Mas designer mesmo, eu acho que não. Então eu pedi pra ele fazer um prompt baseado numa marca gringa, DTC, que eu gosto muito, só que para fazer uma imagem de estilo Coco, né, para agência Coco. E aí ele fez um prompt estilizado, detalhando para gerar imagem publicitária no estilo Barman, aquela vai bem circo, bem vintage, exagerado e chamativo, adaptado para agência Coco, com a identidade ousada e ligada ao gorila e à selva. Ele entendeu que a Coco era gorila da selva, e ele criou um prompt em inglês que tem, aqui, isso aqui é até uma dica legal, prompts em inglês tem uma melhor... Eita, cacete, peraí que eu fiz besteira. Coisas do ao vivo, gente. Tem uma melhor compatibilidade com IA gráfica. Então ele criou o prompt aqui, eu posso compartilhar com vocês aqui no chat depois vocês testarem também. E vocês estão anotando as promessas que eu tô fazendo, vocês vão me cobrar depois, né? Me cobrem. E aí, tipo, ele perguntou se eu queria que gerasse essa imagem e tal, e eu pedi pra ela gerar na vertical, e esse foi o resultado. Cara, particularmente, eu gostei muito. Eu achei que ficou um resultado bem legal, assim, tipo, você vê muitos detalhes aqui, você vê, tipo, toda a questão da folhagem, você vê, tipo, que ele seguiu bem, assim, tipo, a coisa. A parte de texto melhorou absurdamente, cara, tipo assim, surreal, como melhorou a parte de texto, dele entender o que são os textos na imagem e tal. Ele errou o acentinho aqui, mas dá pra corrigir, isso aqui é mole. E eu não testei, inclusive a gente pode testar agora ao vivo aqui com vocês, se ele conseguiria exportar. Isso aqui foi um outro teste que eu fiz. Eu pedi para ele fazer um anúncio também, estilo de produto, né, do nosso curso de projetos e tal. Ele trouxe em inglês, isso aqui ficou ruim. Mas eu queria testar se ele consegue exportar isso daqui em SVG para a gente poder usar de maneira vetorial. Porque aí imagina, tipo, se ele consegue fazer isso aqui em SVG para usar de maneira vetorial, se ele consegue rastrear, ele não consegue fazer de formato vetorial, mas ele dá o caminho aqui. Enfim, não funcionou, gente. Tentei. Ai, cacete, peraí. Voltamos pra cá. Então, a OpenAI lançou o GPT 4.0 com essa capacidade de fazer boas imagens e vocês viram aqui na prática como é que funciona e tem funcionado muito bem. O Antônio fez um comentário aqui que eu achei muito interessante e eu vou trazer ele aqui pro chat. Cadê? Aqui. É como dizer que a IA vai acabar com poetas e pintores, não faz sentido. Eu acho que é isso, cara, essa interação humana. Inclusive eu fiz um thread falando sobre isso. A vantagem da live é justamente isso, eu posso abrir as coisas aqui ao vivo com vocês e ir mostrando e tal. Eu fiz um thread ontem falando sobre isso, que a IA, ela agora pode construir seu site, sua landing page, seus anúncios, suas fotos de produto, copies, vídeos e tal. Só que a verdade é a IA, pelo menos no marketing, que é o meu campo e é onde eu vou me ater, ela fala o seguinte, cara, a IA, ela tá revolucionando o nosso mercado, mas os insights e o alinhamento da identidade ainda exigem um pensamento qualificado feito por humanos. Sem a mensagem central certa, a IA só vai dimensionar o ruído. E aí eu fiz, como no Threads não cabia tudo, eu fiz uma mais completa no LinkedIn. Inclusive, cara, eu escrevo no LinkedIn todo dia, tá? Se vocês quiserem seguir lá, é bem legal, assim, o meu conteúdo lá. E, tipo, de vez em quando tem uns viraizinhos que soltam. Eu não gosto muito de viralizar, não, mas recomendo que vocês olhem. Aqui eu escrevi o seguinte, ó. O que a IA não pode fazer ainda e talvez nunca. Ressonância emocional. A IA pode imitar o tom, mas não sente o que acerta e erra. Motivador subconsciente. Ela pode resumir dados, mas não pode descobrir o porquê por trás deles, a menos que seja explicitamente dito. Ela não tem a capacidade de detectar mentira. A IA não pode dizer quando o cliente está mentindo, superestimando ou escondendo crenças. Ela não tem uma percepção cultural. A IA, ela carece de experiência vívida e nuances contextuais. Não pode ler nas entrelinhas das mudanças culturais. A Alice comentou aqui com a gente também que será que o resto do mundo usa o ChatGPT e as IAs afins como nós? Ou isso representa que estamos atrasados com a tecnologia e educação e por isso foi tão impactante? Cara, eu posso trazer essa pesquisa depois, Alice, mas uso de IA no mundo. Eu vi essa pesquisa recente, com certeza eu não vou trazer ela aqui, tipo, de primeira, né? Mas eu posso trazer essa pesquisa depois. Isso aqui pode virar até uma análise bem legal pra gente fazer junto. Mas, basicamente, tipo assim, cara,
o mundo, ele tem usado o IA com muita força. Aqui, ó, tem até uma matéria da Veja, vamos abrir aqui para ver junto? Eu gostei da sua pergunta, Alice, obrigado por ter feito. O Brasil, ele ultrapassa a média global no uso de IA, de acordo com a pesquisa. A tecnologia é aplicada em atividades que vão desde aprendizado e busca por informação até otimização de processo em ambiente profissional. Segundo o levantamento, 54% dos brasileiros declararam ter usado pelo menos uma ferramenta desse tipo em 2024, enquanto a média global foi de 48%. Além disso, 65% dos entrevistados no país afirmaram confiar no potencial da tecnologia, um índice superior a 57% registrado globalmente. A pesquisa foi realizada com 21 mil pessoas em 21 países, incluindo 1.000 brasileiros, e apresenta uma margem de erro de 3,8 pontos percentuais. Matéria aqui da Veja, feita pela Lígia Moraes, no dia 14 de janeiro de 2025. Então, eu acho sim, tá, Lígia? Alice, desculpa, Lígia é a repórter. Eu acho sim que o brasileiro, ele é mais impactado pela IA, mas não acho que seria honesto com a IA a gente falar que é por uma questão de que o brasileiro, ele é atrasado, ele é isso, ele é aquilo outro. Eu acho que a aceitação tá muito porque a gente tá vivendo um impacto sem precedente na tecnologia e a gente, inclusive, é muito early adopter. O brasileiro é muito viciado em internet. Então, o impacto aqui, na minha concepção, isso é uma concepção pessoal minha, tá? É muito mais pra gente ser early adopter de tecnologia do que qualquer outra coisa. Beleza? O Cris trouxe aqui pra gente o seguinte. Peraí. Penso que a gente deveria pensar mais do que nós conseguimos fazer com a ajuda das IAs e não quão humanas as IAs são. Cris, concordo totalmente. A minha roupa acabou de bater ali na máquina e não tem nenhuma IA pra estender aqui. Que porra é essa? Que IA é essa? Eu tava falando, eu fiz um tweet aqui agora há pouco. Foi um Threads, na verdade. Que virou um Stories também. Mas tipo assim, cara, o Elon Musk tá aí querendo levar a gente pra Marte, pra não sei pra onde e tal. E eu tô cheio de fio aqui, irmão. Olha a quantidade ridícula de fio aqui atrás, cara. Absurdo, tá ligado? Tipo, é muito fio, é muito fio. Ô Elon Musk, resolve essa porra, tu não é o fodão? Porra, tô cheio de fio aqui, não tem chance, não tem jeito. Então, é isso que a gente tem sobre IA hoje. Eu acredito que a gente vai pra última notícia de IA agora. Espero eu que eu não aguento mais. Mentira, tem mais umas 4 aqui que eu vi que tem notícia de IA. Então vamos lá. Matéria do Gizmodo aqui, tá? Da Isabela Oliveira no dia 26. A IA, ela já é capaz de detectar câncer no útero em mais de 99% das vezes. A tecnologia, ela também é capaz de identificar outros tipos de doença. O uso clínico de IA tem sido muito bem aceito no meio acadêmico, porque basicamente a IA, ela tem uma capacidade que os humanos também têm de uma maneira muito feroz, mas é a capacidade de analisar padrão. Sacou? Então, o câncer endométrico que ocorre no interior do útero é um dos mais difíceis de detectar. Por isso, uma pesquisa australiana desenvolveu uma técnica de detecção por IA com 99% de precisão. Anteriormente, os modelos de IA eram capazes de detectar precisamente o câncer até 80% das vezes, o que já é absurdo. Além disso, o novo modelo ECG-MLP também utiliza menos recursos, o que torna ele mais rápido e acessível. A grande mudança está no processamento de dados visuais. Isso porque ele aprimora a imagem e filtra ruídos irrelevantes, permitindo se concentrar nas áreas mais importantes do tecido. Cara, a IA, eu vou até abrir minha tela aqui, abrir minha tela cheia aqui, não vou nem botar o chat não. A gente tá vivendo com a IA, uma parada parecida com o que rolou, eu dou esse exemplo no curso, inclusive, no curso de social media, tá? Que eu falo o seguinte, cara, o Antônio é historiador, né, Antônio? Eu acho que você que tá aqui no chat ao vivo, se tiver alguém de história aí, você me corrija, eu vou cometer uma atrocidade histórica aqui agora. Mas a gente tá na internet, no momento que a gente vive na internet hoje, a gente tá passando por uma revolução industrial. A construção dos carros, a criação dos carros, na verdade, foi uma revolução no que a gente entende por entrega da mensagem. Uma carta para ir para outra cidade, Rio, São Paulo, demorava a cavalo, sei lá, 2 dias, não sei quanto tempo demora, eu posso perguntar para a IA depois. Demorava 2 dias para chegar. Com a invenção do carro, passou a demorar 8, 10 horas. Então você ganhou uma produtividade muito grande, mas você não tinha escala nisso. Não tinham tantos carros assim disponíveis porque era uma parada cara. Com a Revolução Industrial, a gente passou a produzir carros em massa. E com a produção de carros em massa, as mensagens começaram a chegar muito mais rápido, muito mais célere. Então percebam, primeiro houve uma revolução na entrega da mensagem, né? Tipo, a gente teve ali um carro como o principal vetor da entrega da mensagem, e logo depois a gente teve uma revolução na produção que fez com que essas mensagens fossem crescendo em escala global. A gente pôde ter muito mais entrega de mensagem porque a gente tinha mais carros disponíveis.
Show? A gente está vivendo um momento muito parecido agora. A internet, ela foi uma revolução na mensagem, na maneira como a gente entrega mensagens. Se antes uma carta demorava 10 horas para chegar do Rio, São Paulo, agora uma mensagem, uma carta, um e-mail demora segundos para chegar na tua caixa de entrada. Então, se eu quero falar com a Lari, que está aqui com a gente, a Lari da Coco, eu vou falar, Lari, eu vou abrir o Slack aqui, vou mandar um WhatsApp para ela, vou mandar um e-mail para ela e vou falar, Lari, preciso que a gente faça isso. E a Lari vai receber aquilo ali instantaneamente. Ela demoraria 10 horas e agora ela demora segundos para receber isso. A internet, ela foi essa revolução na mensagem. A IA, ela é semelhante ao que a gente tem na Revolução Industrial com a construção de mais carros. A IA, ela é uma revolução industrial no termo da criação de mensagens. Então a gente vai viver um choque cultural muito grande aí nos próximos anos e quiçá meses, porque agora, quando a gente fala de futuro, a gente não consegue prever mais do que 6 meses, e os futuristas estão falando isso, que é muito doido, a gente justamente perceber como esse impacto ele é tão grande na gente a ponto da medicina, da psicoterapia, do marketing, das ciências ser tão impactados por isso. A gente está vivendo uma revolução. Eu não quero ser aquela pessoa fatalista, mas eu também não quero ser aquela pessoa atrasada. Eu não me entreguei totalmente a IA, tá? Confesso, eu ainda tenho muitas reticências. Uso no meu dia a dia, tenho usado bastante o Perplexity, como eu falei, no e-mail que vai sair na próxima semana. Eu vou falar um pouco sobre como é que eu uso a IA dentro do meu conteúdo, mas eu acho que é válido a gente ter sempre um pezinho atrás e a gente ter esse pensamento crítico para não se entregar demais a essas tecnologias. Bons levantamentos, chat, tô gostando. O meu chat aqui é o chat mais maneiro do Brasil.